Bem, irmãozinhos, hoje eu vou falar com aqueles que têm labutado de todas as formas para despertar os desviados da fé. É com você, evangelista, que se dispõe de corpo e alma na tentativa constante de levar almas para Deus. Sei que tem aqueles que podem se aborrecer ante a insistência dos mensageiros das verdades de Deus, principalmente quando as advertências bíblicas vêm contrapor aos ensinamentos que sempre tiveram desde a infância. Não faltam aqueles que zombam dos mensageiros das Sagradas Escrituras. Porém, o evangelista, ciente de seu papel, não desiste, sabendo que, não por acaso, o Pai Santíssimo lhe determinou esse ministério. Com os apóstolos de Jesus Cristo não foi diferente, inclusive com o próprio Jesus Cristo. Poucos realmente atentavam ao que ele pregava. Muitos ouviam, se surpreendiam e se dobravam aos seus ensinamentos. Porém, não praticavam. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Se era assim com o próprio Jesus, hoje então, somente com a palavra, com as Sagradas Escrituras como arma, fica muito mais difícil. Jesus advertia aos que sequer lhe davam ouvidos. Confira, meus irmãozinhos, no Evangelho escrito por João, no capítulo 8, entre os versos 43 e 45. Jesus furioso, então ele dizia o quê? Perguntou o quê? Por que não me entendem? Não ouvem o que eu digo? Creem no maligno e não creem em mim? Porque lhes digo a verdade. Olha, hoje, gente, a cada dia, diante dos modernismos, avanços da tecnologia, promiscuidade desenfreada, é muito difícil arrebanhar discípulos para os verdadeiros propósitos de Deus. São muitas as passagens na Bíblia Sagrada incitando ânimo ao evangelista, pois se ele desistir, logo, nenhuma carne se salva, conforme está lá em Mateus 24, 22. Se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salva. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo aqueles dias. Se a gente não ir, não buscar, não tentar fisgar quantos mais puder agora, não vai ter ninguém vivo em carne para levar. É disso que Jesus está falando lá há 2000 anos atrás. Inclusive, Jesus Cristo já antecipa aqueles que se dispõem a levar a sua verdadeira palavra a barra de que vão enfrentar, conforme ele já alerta em 24:9. Vocês serão odiados em todas as nações por minha causa, ou em outras interpretações está por causa do meu nome. Olha como é, né? Em Mateus 24:13, ainda em 24, pulando, ele diz o que? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o que escreveu Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ele escreveu: que pregues a palavra, insista a todo tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade, quer dizer, com toda paciência e doutrina. Ele está dizendo o quê? Não desista, pega firme. Olha, continuando ainda na mesma carta para Timóteo, no capítulo ainda 4, nos versículos a seguir, o 3 e o 4, ele disse o quê? Porque virá o tempo em que não suportarão as pessoas de hoje, tá? A sã doutrina, tá? A palavra verdadeira, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, ele está falando que padres e falsos pastores estão por aí, conforme as suas próprias concupiscências, quer dizer, prazeres do mundo, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é fábulas da época? Que é mentiras, tá? Vão preferir se embarcar em mentiras. Gente, ele está falando tudo. Essa frase de Paulo fala tudo o que acontece hoje, tá? Como eu acabei de deixar claro para vocês, as pessoas hoje não estão interessadas na verdade, e sim querem ouvir aquilo que venha de encontro aos seus interesses. Querem que fale o que querem ouvir, e como as coisas de Deus não têm a ver com os seus projetos e com o mundão de hoje, com o que estão vivendo, logo não lhes interessa, sabe? Paulo então completa o raciocínio no verso 5, ainda de Timóteo, no capítulo 4. Ele diz o que? Mas tu, ele se refere ao mensageiro, seja sóbrio em tudo, sofra as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Gente, é mais claro, Paulo diz para sermos sóbrios, que encaremos as aflições, às vezes ser humilhado, perseguido, sem desviar da determinação de Deus para conosco. Manter firmes a fé, independente de resgatar almas ou não. O importante é tentar levar a verdade a tantos quanto possível for.
Mesmo diante do desprezo daqueles que estão entregues ao mundo, continuemos evangelizando, levando a palavra de Deus através do ministério a nós atribuído. Instruído, sob unção do Santo Espírito, Paulo então diz para sermos sóbrios, que encaremos as aflições, às vezes ser humilhados, perseguidos, tá? Mas que estejamos ali sem desviar da determinação de Deus para conosco. Manter firmes na fé, independente de resgatar almas ou não. O importante é tentar levar a verdade a tantos quanto for possível, tá? Mesmo diante do desprezo daqueles que estão entregues ao mundo, continuemos evangelizando, levando a palavra de Deus através do ministério a nós atribuído, sem se entregar, não desistir, assim como fizeram os apóstolos. Em nome de Jesus, amém.